Olá, querido amigo internauta que está aí no Facebook do Jornal O Tempo. Eu sou Rômulo Abreu e nós vamos falar agora no Esporte.com sobre os confrontos de Cruzeiro e Atlético pela semifinal da Copa do Brasil. Como vocês já sabem, o Cruzeiro vai receber o Grêmio aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, com o Mineirão expectativa de casa cheia. E o Galo está lá em Porto Alegre, vai enfrentar o Inter no Beira-Rio, também provavelmente lotado, né? Para comentar desses dois jogos, está aqui comigo Lohana Lima, setorista do Galo, aqui do Jornal O Tempo. Prazer ter você comigo aqui pela primeira vez, nós dois juntos aqui no Esporte.com, né, Lohana? Geralmente eu faço essa participação com o Leandro Cabido, hoje ao lado do coração aqui dessa redação do Jornal O Tempo. Olha, falando em coração, por favor, gente, manda coração pra gente. Muitos corações, por favor. Muitos corações, muitas curtidas, joinha, tudo que vocês quiserem, porque nós já estamos ao vivo aí na nossa live do Facebook. Manda coraçãozinho pra gente. Manda os seus comentários, as suas perguntas, os seus palpites para os dois jogos que nós vamos ter hoje. Você acha que os mineiros vão dar conta aí de bater os times do Sul? Manda o que você quiser, receita de bolo, WhatsApp para Lohana aqui, pode ficar à vontade que ela tá solteira. Vamos falar sério, né, gente? Vamos começar aqui. Já tem aqui o Júnior Souza falando, né, Lohana? KKK, maravilhoso aqui o Júnior. Já abriu no Alto Astral. O William Silva tá já dando o palpite dele confiante, 3-0 Cruzeiro. Ele acha, e tem um Rômulo aqui, que é o meu xará, Rômulo Trigueiro. Eu fui o primeiro coração, kkk, muito bom, Rômulo. Manda mais coração, galera, mais comentários. E vamos começar falando então de quem joga em casa. No nosso caso aqui, joga em Belo Horizonte, Cruzeiro recebe o Grêmio. Cruzeiro que no Campeonato Brasileiro tá com a situação praticamente resolvida, já com apenas 3% de chance de risco, no caso, né? Não é chance, é risco de rebaixamento, apenas 3%, segundo os nossos levantamentos. E, enfim, está com a situação encaminhada, enquanto o Grêmio está com grandes chances de entrar no G6, está brigando por G6 agora com 48 pontos, um pontinho só, fora daquela zona ali que dá acesso a Libertadores. Os dois times se enfrentam, então situações diferentes na tabela do Brasileiro, mas Copa do Brasil é outro campeonato, é mata-mata, é um tipo de jogo muito diferente. E esses dois times têm semelhanças, né, Lohana? Trocaram de técnicos demais esse ano, viveram altos e baixos, sofre uma pressão aí, e é a chance dos dois salvarem o ano, querendo ou não, né? É o caso do Inter também, o Atlético ainda briga pelo título do Brasileiro, tem pouca chance, mas tem chance de ser campeão brasileiro também, então é o único dos quatro que pode, de repente, faturar 2 títulos no ano, nessa temporada ainda, mas Grêmio e Cruzeiro está tentando salvar o ano, principalmente o Cruzeiro, que viveu aí boa parte do tempo sendo ameaçado pelo rebaixamento, sendo seriamente ameaçado, e agora tem uma chance de fechar o ano de uma maneira positiva, né, Lohana? No caso do Cruzeiro, né, a gente chama atenção porque é um ano que a gente considera, assim como foi ano passado, atípico, né, pela grandeza do Cruzeiro, pela história que o Cruzeiro tem, principalmente por ter sido bicampeão brasileiro tão recentemente, né, em 2013 e em 2014. Então, tanto o ano passado do Cruzeiro quanto esse ano é um ano que é para esquecer, né, são 2 anos para serem esquecidos aí da memória do torcedor do Cruzeiro. Eu acho, inclusive, eu vejo o Cruzeiro hoje semifinalista da Copa do Brasil como uma maneira de amenizar um pouco o ano que foi para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro que não conseguiu chegar na final do Campeonato Mineiro mais uma vez, ficou sem técnico 2 semanas, praticamente 2 semanas no futebol. É uma eternidade você ficar sem um comandante. Então, quando houve a demissão do David, trouxeram o Paulo Bento, mas nesse vazio aí, custaram, né, para poder trazer também um treinador, e acabou se acertando na reta final mesmo com a chegada do Mano Menezes. As duas equipes, para mim, apesar do Cruzeiro hoje na tabela do Campeonato Brasileiro estar bem abaixo do Grêmio, mas para mim é um confronto franco, né, aberto. Tanto o Cruzeiro, na minha visão, quanto o Grêmio tem condições de avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai com uma motivação, né, pelo fato do jogo que fez na semana passada, na quarta-feira, contra o Corinthians. O Cruzeiro jogou muito bem, para mim até uma das melhores aí apresentações do Cruzeiro. Tem problemas, o time do Cruzeiro tem problemas sérios, principalmente ali na defesa, às vezes oscila um pouco, é diferente, por exemplo, do Atlético. No caso, o Atlético também tem alguns problemas, mas o Atlético no Campeonato Brasileiro está lá em cima na tabela. Então, o Cruzeiro a gente não pode fechar os olhos para essas limitações,
apesar de hoje ser semifinalista da Copa do Brasil. Mas acredito que tanto o Grêmio quanto o Cruzeiro têm as mesmas chances de classificar. E acredito que hoje, aqui no Mineirão, o Cruzeiro vai vencer a partida. Tá falado, Lohana, e confiante na vitória do Cruzeiro. Eu, particularmente, acho também que o Cruzeiro tem tudo para vencer hoje, embora não tenha regulado tanto no Mineirão, né? Então vira aquela situação imprevisível, quando em outros tempos, principalmente nas temporadas de 2013, 2014, que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, o jogo no Mineirão, a confiança era alta mesmo, porque o Cruzeiro estava regulando demais em casa. Mas agora o Cruzeiro oscila muito no Mineirão, então é difícil dizer, mas vai ter um apoio muito grande da torcida, são mais de 50 mil ingressos já garantidos, e o torcedor do Cruzeiro, que a gente sente nas ruas, é isso aí, essa vontade do time buscar esse título. O Cruzeiro sempre tem uma tradição muito grande na Copa do Brasil, e ser campeão da Copa do Brasil é algo que nenhum torcedor imaginava, né? E agora tem uma chance real mesmo. Eu vejo o Cruzeiro num momento melhor e com um time com mais condições do que o Grêmio, então acho que tem tudo para vencer, e o Cruzeiro consegue regular fora. Né? Nesse campeonato, por incrível que pareça, o Cruzeiro teve um desempenho razoável fora de casa, como visitante. Então, se ele fizer o seu papel hoje, aqui no Mineirão, tem tudo para ir jogar fora e conseguir essa classificação aí. Vamos ler pergunta aqui que tá demais, tá até difícil de acompanhar, viu, Lohana? Tem um torcedor aqui que perguntou se o Atlético, não tô conseguindo achar, tá aqui, ó, o Carlos Barreto. Para vocês, o Atlético deve priorizar qual dos campeonatos, né? A gente não pode esquecer que a diferença do Atlético hoje para o líder Palmeiras é de 8 pontos. Então, se você for considerar bem, a chance maior de título, a chance real mesmo de título do Atlético hoje, apesar de ainda ter condições matemáticas de vencer o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil. Então, o Atlético não trabalha com essa possibilidade de priorizar campeonatos. Fala do Marcelo Oliveira, fala dos jogadores, de que deve tentar buscar ainda os 2 campeonatos. Enquanto houver chances matemáticas de conquistar o brasileiro será priorizado tanto quanto a Copa do Brasil. Mas aí a gente já vê que o discurso já vai contra até algumas atitudes, como foi o caso de descansar alguns jogadores domingo contra o Figueirense para a partida de hoje contra o Internacional lá em Porto Alegre. Então, o Atlético acabou optando por descansar alguns dos seus jogadores, né? Até teve a estreia do Leonan na lateral esquerda, porque o Fábio Santos foi um desses que descansaram, que o Marcelo optou por deixar ali no banco de reservas, e vai hoje para Porto Alegre enfrentar o Internacional, que vem com uma equipe mista. O Inter, a realidade do Inter é se livrar de vez da zona de rebaixamento. O Inter não está hoje entre os 4 últimos, mas ele ainda está muito próximo, né, dos últimos colocados. Então, o Inter também lógico que praticamente o mesmo caso do Cruzeiro. O Inter está numa semifinal de Copa do Brasil, depois de um ano em que lutou contra o rebaixamento e que ficou nas últimas posições na tabela. Para o Inter já é um grande prêmio ser semifinalista da Copa do Brasil. E por isso que a prioridade da equipe é permanecer na elite do Nacional. Então o Internacional vai com uma equipe mista, não vai usar a sua força máxima, vai ter ali os seus jogadores principais no banco de reservas, caso, né, o técnico Celso Roth opte por colocar um ou outro ali mais para o fim do jogo, mas vai com uma equipe mista, vai com uma equipe com alguns titulares e outras reservas. É isso aí, a situação do Inter tá um ponto só da zona de rebaixamento, né? Então, óbvio que para um time com a grandeza do Inter é inimaginável largar o Campeonato Brasileiro correndo o risco de ser rebaixado e ainda ficar sem o título da Copa do Brasil. E eu penso também que o título da Copa do Brasil não compensa um rebaixamento, né? O rebaixamento, ele como aconteceu significa, com o Palmeiras, né? Sim, que no mesmo ano foi rebaixado, foi campeão da Copa do Brasil no primeiro semestre, depois foi rebaixado. Isso não compensa. O rebaixamento, ele representa um prejuízo muito grande para um clube da grandeza de Inter, de Cruzeiro, de Atlético, enfim, os times grandes. Então, o Atlético tem um adversário só nisso ele já sai em vantagem, né? Porque vai enfrentar um adversário que está dividido. Hoje vai jogar com reservas. Lembrando, gente, que o Inter desclassificou o Santos com o time reserva. Naquela ocasião, talvez tenha sido o melhor jogo do Inter na temporada, ou pelo menos nesse segundo semestre, ele estava com 3 titulares apenas. Desta vez, hoje ele vai com 5 titulares. A previsão do Celso Roth é o técnico do Inter. Celso Roth, que deixou saudades nenhuma no Cruzeiro, né? Que susto!
E aí, só pra gente até complementar, né, Romulo, são uma equipe hoje menos reserva do que foi contra o Santos, né? Então, todo cuidado é pouco pro Atlético, porque lembrando também que o Santos é time que tá no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, o Internacional em Porto Alegre conseguiu essa classificação com 3 titulares, hoje já vai com 5. Então, não é vida fácil também, apesar de serem reservas, não é vida fácil jogar lá em Porto Alegre, nunca é. Tem aquela situação, né? O jogador que ele é reserva, quando ele tem a oportunidade, ainda mais num jogo decisivo como é esse jogo, o jogador ele quer dar a vida, né? Deveria ser assim em todos os jogos. Mas uma situação dessa gera um fator motivacional a mais para o jogador reserva que quer mostrar serviço, que quer buscar espaço. Quando o time vem oscilando, como é o caso do Inter, o seu jogador ele se destaca, ele ganha chance mesmo, né? Ninguém é titular, ninguém tem vaga garantida. Então, não é vida fácil mesmo. O Inter desclassificou o Santos com o time reserva, então o Atlético não pode cair nessa ilusão. A gente sabe que o time não está pensando nisso, o próprio Luan declarou isso, o jogador reserva, quando ele tem a chance, ele costuma dar o sangue, então acaba... Mostrar serviço, né? Quer mostrar serviço mesmo, então acaba correndo mais que todo mundo, e isso pode dificultar, às vezes na base da raça, da vontade, pode dificultar a vida do Atlético, que não regula fora de casa. Talvez seja esse o grande inimigo que afastou o Atlético da briga pelo título, né? Chegou a estar colado, chegou a ser líder do campeonato em algumas ocasiões no primeiro turno, mas oscilou muito fora de casa. O Atlético não consegue regular, embora tenha tido bons resultados contra Palmeiras, contra São Paulo, fora de casa, mas foi bem inconstante, né? Então esse jogo de hoje é uma incógnita. Mas o Inter, nessa situação de pressão, e o Atlético é muito mais time que o Inter, tem todas as condições de fazer um bom resultado lá. Uma vitória simples, um empate que seja, tentar não tomar gols, tentar fazer um gol fora de casa, que isso é importante na Copa do Brasil. Acho que o Atlético tem todos esses recursos aí para conseguir voltar para BH e decidir aqui em Belo Horizonte com uma certa facilidade, no papel, o Atlético é totalmente favorito para vencer essa partida. Como você disse, é muito mais time que o Inter, mas a gente não pode esquecer que o Atlético também é muito mais time do que a Ponte. O Atlético é infinitamente mais time que o Juventude. E foram os adversários na Copa do Brasil do Atlético, respectivamente, nas oitavas de final e nas quartas de final, e não venceu nenhum dos dois. O Atlético ainda não venceu fora de casa na Copa do Brasil, apesar de ter feito apenas 2 partidas fora, empatou com a Ponte naquele sufoco depois de sair perdendo por 2-0, e aí conseguiu a classificação às quartas de final com 2 empates. Foi enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Juventude, uma equipe que agora conseguiu seu acesso à Série B, então, teoricamente, uma equipe que o Atlético até via como alguns adversários viam como confronto até mais fácil, e foi mais difícil ainda do que a Ponte Preta. E não conseguiu vencer o Juventude, perdeu por 1-0. Então, por isso que a gente não pode, pelo momento do Inter, tirar nenhuma conclusão em relação a isso, porque mais time do que o Inter, o Atlético mas também era mais do que a Ponte, mais do que o Juventude. Futebol é dentro das 4 linhas mesmo, né? Comentários aqui. O Vraner Prudêncio Freitas. Vraner, se eu tiver pronunciado seu nome errado, você pode me xingar aí pelos comentários e me corrigir, tá? E acontece nas melhores famílias. Acontece demais. Porque ninguém fala seu meu nome certo. Ele é único, isso é muito legal. E ele tá dando palpite aqui, confiante. Galo 3-0 hoje em pleno Beira-Rio. Vamos ver mais comentários aqui. O Luiz Felipe Souza está perguntando, você acha que o Galo tem chance de ganhar na casa do Inter? É o que a gente falou aqui, né, Luiz? Tem chance sim, no papel é muito mais time, embora vai ter um desfalque importante, que é o Fred, né? Ele não pode jogar pelo Atlético na Copa do Brasil, porque já jogou pelo Fluminense, todo mundo sabe disso. Então, não deixa de ser um desfalque importante, mas o ataque do Atlético é muito forte, o Robinho tem regulado muito, tem o Lucas Prato, o Atlético vai ter o Luan no banco de reservas, que é uma opção boa para o segundo tempo, né? Ele obviamente não vai entrar jogando, mas ele pode entrar no segundo tempo e mudar a história do jogo, sim. Né? Vamos ver mais comentários aqui. Então a gente acha sim que ele tem essa condição de vencer, tá, Luiz? Pode ficar confiante. O William Silva tá ainda brincando com a história do WhatsApp aqui, deixou um número aqui falando que é para me chamar, mas eu acho que o William Silva tá deixando o contato dele aqui pro pessoal, viu, Romulo? E quem quiser aí, tá o contato do William Silva aí, galera. Pode aproveitar, tá? Acho que ele mandou para você esse contato aí, viu? É pra eu chamar? Não, mas tá aí, já que ele colocou na roda, quem estiver interessado aí, tá, gente? O Michael, né, eu acredito que seja amigo. Michael Martins, o Mike. Amigo do Lohana, ele tá fazendo um comentário aqui. O Atlético tem elenco suficiente para jogar a Copa do Brasil e Brasileiro.
Nada de priorizar campeonato, é a opinião do Michael, e eu acho que é isso aí mesmo, né? Monta-se um elenco para poder disputar todos os torneios que vierem pela frente, em alto nível, brigar por título. O Atlético fez isso porque ele está numa semifinal e é terceiro colocado de um campeonato brasileiro, então ele está assim brigando pelos títulos que ele está disputando. Eu acho que o que pega nisso daí é a quantidade de jogos, né? Óbvio que o Atlético tem elenco para disputar e até vencer as duas competições, mas você pega um time que joga, diferentemente do Palmeiras e do Flamengo agora, que não tem mais outro campeonato para preocupar. O Flamengo já foi eliminado da Sul-Americana, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, e o Atlético, dos 4 lá que estão no G4, é o único que está conciliando duas competições. Então, que tem elenco para ganhar e para disputar os dois, a gente sabe que tem, mas jogar quarta, domingo, Não é brincadeira. domingo, para os jogadores em reta final de temporada, não é fácil. Não é fácil. O Marcelo não tem tempo de treinar, o time jogou no domingo, se representou na Cidade do Galo na segunda-feira, no caso conhecido como ontem, né? Se apresentou ontem na Cidade do Galo, não treinou a equipe... Ontem foi terça, né? Antes de ontem. Se apresentou, não treinou, e aí já viajou direto na segunda-feira para Porto Alegre. Então, realizou só ontem uma atividade lá no CT do Grêmio. Então, não tem tempo de treinar direito, não tem descanso adequado direito, não é aquele detalhe. É um investimento alto da diretoria, os jogadores estão aí, são excelentes jogadores, principalmente ofensivamente. O Atlético tem, para mim, na minha opinião, o melhor quarteto ofensivo aí desse campeonato Sem brasileiro, dúvidas. Mas essa sequência de jogos, ela dizer que não atrapalha o time, é claro que atrapalha. Sem dúvidas, né? Então é aí que complica um pouco a situação do Atlético. Esse calendário maluco do nosso futebol, né? O Carlos Barreto aqui tá dizendo que ele acha que o time do Galo está faltando vontade, a preocupação é que o Galo sempre toma gol. Realmente é um problema, o Atlético não consegue não tomar gol, principalmente fora de casa, né? Emendando esse comentário aqui com o do Guilherme Rodrigues, ele está sendo bem específico, ele acha que vão ser 2 gols do Prato e 1 gol do Luan. Então, imagino que ele esteja aí dando um palpite de 3-0 para o Galo, né? Ou pelo menos que o Atlético vai fazer 3 gols. Se o Atlético fizer 3 gols do Beira-Rio, é para glorificar de pé a igreja, porque realmente 3 gols fora de casa numa Copa do Brasil representa muita coisa, mas o Atlético tem esse problema mesmo da defesa, tá perdendo uma referência que é o Leonardo Silva, que é capitão do time, que é líder desse time aí, e ele tá lesionado, tá fora da temporada, né, Lohana? Praticamente. Então vai jogar o jovem Gabriel, volta. Contestado Gabriel, mas que pelo menos no último jogo ele entrou e segurou a onda, né? Tentar realmente segurar esse ataque do Inter aí. A gente sabe que o Inter vai vir com tudo pra cima. O Paulo Henrique Souza, ele tá fazendo um comentário fofo aqui, que é tão bonitinho, mulher falando de futebol, ha. É legal mesmo, viu? E a Lohana que entende muito futebol, muito mais que muito marmanjo aí. Que isso, gente. Obrigada. Competência total aqui, tanto que ela tá aqui com a gente aqui, falando de futebol para compensar o Rômulo aqui. E até falando um pouquinho, Rômulo, os meninos estão falando sobre o Luan aqui, é sempre uma grande festa quando o Luan entra em campo, né? A gente pode sentir isso contra o Figueirense, o Luan que praticamente, né, não teve temporada, né? Se a gente for considerar bem, o Luan teve uma lesão seríssima no joelho, fez uma operação, depois voltou, teve uma lesão novamente, voltou a jogar, teve outra lesão, então o Luan é uma temporada que ele praticamente não jogou, né? Verdade. Se não me engano, são 15 jogos na temporada inteira, né, Lohana? De cabeça eu não lembro quantos jogos, mas é aí. por aí. E o Luan, ele é um jogador que faz muita falta ao Atlético, tanto no sentido tático, falando, né, lá na frente. O Luan é aquele cara que incomoda o tempo inteiro, que corre, que ajuda, que volta para marcar, que vai pro ataque, e tanto pela figura mesmo do Luan e pelo que o Luan representa, né, para a torcida do Atlético, o Luan representa pro clube e o que o Luan representa para os companheiros dele. Na segunda-feira a coletiva de imprensa foi com ele, né, e ele é sempre muito irreverente, muito divertido, mas nessa hora da lesão a gente nota que ele tá realmente chateado, né, porque foi como ele disse, qualquer tempinho que um jogador fica parado, ele perde espaço. Por mais que o Luan seja hoje um jogador que é uma das referências nesse time do Atlético, ele perdeu espaço por motivo de não jogar, por estar lesionado. Então o Luan, ele é muito querido. O Luan, mesmo lesionado, ele vai na maioria dos jogos do Atlético aqui, seja no Independência ou seja no Mineirão, você vai encontrar o Luan nos camarotes, torcendo, sofrendo, porque ele é uma pessoa ansiosa. O Luan transparece isso no jeito que ele mesmo... pilhado. Ontem mesmo, segunda-feira mesmo, ele brincou isso na Cidade do Galo, que ele tá sempre ansioso, porque ele sempre quer jogar, mesmo se ele não tivesse 100% e o técnico perguntar se ele pode jogar, ele vai falar que pode jogar. Então, essa figura do Luan, estando apenas no banco de reserva, já começando no banco de reserva, já é muito importante.
Pro time e pra torcida. Sim, ele tem um papel importante assim nos bastidores do Galo. Tem uma pergunta aqui do Vinícius ZL Martins. Quero ver o que você tem a dizer, Lohana. Nossa. Ele pergunta, o que mudou no Atlético Mineiro desde a saída de Diego Aguirre com a chegada de Marcelo Oliveira? Só fazendo uma introdução. A gente até fez uma matéria recente sobre isso, que pelo menos nos números até esse momento, essa matéria não deve ter um mês, Marcelo Oliveira e Diego Aguirre estavam se equivalendo, pelo menos em números. Aproveitamento, né? Era praticamente Aproveitamento mesmo. muito parecido. Obviamente, essa matéria também ela deixa isso claro, que são competições diferentes. São os mesmos números, mas o Diego Aguirre disputando um campeonato mineiro, que é um nível muito inferior à disputa de um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil e tal. Então, e teve a Copa Libertadores também, que o Diego Aguirre... Que é a contrapartida. Que é a contrapartida. Que é tão difícil que foi quanto. onde ele caiu, exatamente, que já tem um nível de dificuldade grande como o Campeonato Brasileiro. E aí, o que você acha disso? Você vê diferença? Você quer acompanhar o Atlético de perto? No caso do Aguirre, eu falo por mim, tá, gente? Porque ser profeta do acontecido é muito fácil. Agora que o Marcelo conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento no início do Campeonato Brasileiro, porque lembrando que o Atlético não começou bem o Campeonato Brasileiro, o Atlético custou para se acertar. Foi justamente numa vitória contra a Ponte Preta no Brasileiro que o Atlético emendou uma sequência de vitórias e aí sim conseguiu aos poucos ir subindo na tabela de classificação, mas para o próprio Internacional no início do campeonato perdeu de 3-0 lá dentro, então assim foi um jogo, foram partidas ruins, o Atlético fez muitas partidas ruins no início do campeonato, perdeu aqui dentro de casa para o Grêmio por 3-0 também, e nisso já no comando do Marcelo Oliveira. O que eu digo por que é fácil ser profeta do acontecido? Se só eu, naquela época, naquela situação, eu não demitiria o Diego Aguirre. Eu acho que foi completamente... Foram resultados que normais do Aguirre. Eu acho que o problema do Aguirre foi principalmente em relação ao fato do Casares, porque acabou gerando uma incógnita naquele início de ano do porquê o Casares era preterido pelo Diego Aguirre. Eu acho que isso deu um desgaste na relação torcida-treinador. Porque nunca foi dito com todas as letras qual era o problema naquele momento em que o Casares... Ora estava disponível, completamente à disposição do treinador, chegou, principalmente contra o São Paulo, que ele chegou a ser relacionado e foi cortado do banco de reserva e ninguém deu explicação nenhuma. Então, isso juntou com a eliminação do Atlético na Copa Libertadores, já com um desgaste com o Diego Aguirre. Porque o Diego Aguirre é teimoso, que o Diego Aguirre gosta de fazer rodízio, que o Diego também, ele tinha esse hábito de, às vezes, fazer rodízio no início da temporada. Então, assim, o torcedor não está muito acostumado. Se eu não estou muito enganada, foi contra o Tricordiano, que ele colocou a equipe praticamente toda reserva e o Atlético perdeu, foi goleado. E aí, mas para que vai fazer rodízio se pode jogar o Mineiro e pode jogar a Libertadores? Então, o estilo do Aguirre parece que não agradou muito e já gerou de cara, em pouco tempo, uma resistência com o restante do trabalho dele. Então, por isso que eu digo, deu certo com o Marcelo? Deu certo, que bom que deu certo. Mas eu sou uma pessoa muito a favor de trabalho a longo prazo, eu acho assim, na minha cabeça, tá, gente, é meio absurdo essa troca de treinadores a todo momento. O Diego assume o time em janeiro, em maio ele é demitido, sabe? E essas coisas não entram na minha cabeça. Essa cultura, para mim, ela precisa mudar. Então, por isso que na época eu não fui a favor da demissão do Aguirre, mas deu certo, o Marcelo conseguiu colocar o time nos trilhos e tanto que hoje é semifinalista da Copa do Brasil e também, né, bem ou mal, o Atlético tá lá em cima brigando nas cabeças. Foi uma questão de oportunidade também. Na época teve uma questão de bastidor também, parece que o Aguirre estava querendo, já tinha colocado carga à disposição uns jogos antes, aí a diretoria insistiu, aí... Enfim, teve uma situação assim também, uma situação do Marcelo Oliveira estar no mercado. Isso também. É um profissional que tem um histórico no Atlético, sempre foi ídolo como jogador, iniciou o trabalho dele como treinador dentro do Atlético também. Então, acho que tinha um interesse das duas partes, tanto o clube quanto o profissional, de trabalharem, de se unirem ali. Foi a ocasião. Mas tem muito isso, né? O Aguirre fez um trabalho de pré-temporada, preparou o time, colocou a sua filosofia, e de repente sai para entrar um Marcelo Oliveira para impor sua filosofia toda na correria. Essa questão dos técnicos também é bem polêmica, mas também a gente não pode esquecer que quando a China vem aqui e oferece uma bolada, o técnico vai, porque ele é profissional, é uma oportunidade de independência financeira. Então, assim, os técnicos reclamam muito disso, dessa coisa da inconstância, das demissões por causa de 5 jogos que às vezes o time perde, mas também
pode estar num grande momento como foi o Mano Menezes ano passado, né? Tava bombando com o Cruzeiro, resgatou o Cruzeiro, tinha tudo para fazer um 2016 aí positivo, veio a China e levou ele, então é complicado, e nisso, né? até estão chegando aqui os cruzeirenses agora, e também um gremista, né, que é o André. É o Andrés Weber, né? Tá dizendo que hoje serão ótimos jogos, mas que vai dar Cruzeiro, vai dar Grêmio, na verdade, e Atlético na final da Copa do Brasil. E o Juliano Thiago falando que o Cruzeirão cabuloso vai dar show. É bacana, né, Rômulo, quando você vê que no final do ano, no fim das contas, né, a torcida do Cruzeiro, que foi muito presente esse ano no Mineirão, mesmo com a situação ruim da equipe, né, o Cruzeiro teve uma média boa de público. Se a gente for considerar as médias, né, a média de público do Brasil, o Cruzeiro teve uma média de público boa no ano. Hoje, mais de 50 mil torcedores são esperados lá no Mineirão para essa partida contra o Grêmio. E os cruzeirenses, né, a torcida muito confiante nessa classificação. O Ábila voltou a fazer gols, né, que é importante. O Ábila, um jogador que veio para o Cruzeiro no meio da temporada e conseguiu encaixar bem, passou por esse momento, essa sequência sem fazer gols, né, inclusive perdendo gols muito importantes, como, por exemplo, o gol que ele perdeu contra o Flamengo. E aí, são gols assim que se o Ábila tivesse feito, o Cruzeiro hoje poderia estar numa outra realidade, até porque o G6 ainda não era, nesse momento que o Ábila passou sem marcar gols, o G6 ainda não tinha sido incorporado aí no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, quem sabe, poderia estar em outra situação, mas eu acho que essa contratação do Ábila foi disparada a melhor contratação do Cruzeiro no ano, chegou no meio do ano, mas para mim a melhor contratação, assim como a vinda do Robinho naquela troca, né, no início do ano, que foi o Fabiano para lá, veio o Robinho para cá. Que troca, hein? Mas no fim das contas, o Lucas veio e também não foi bom para o Cruzeiro, porque o Lucas, aqui no Cruzeiro, muito afobado, né, o lateral direito, acabou que muita gente achou que o Cruzeiro tinha tirado muita vantagem na vinda do Lucas e do Robinho, mas a sequência mostrou que a vantagem mesmo foi só o Robinho, porque o Lucas, a torcida não pode nem ver o Lucas. Ainda assim foi positivo, né, porque o Robinho, ele realmente ele é uma peça importante, fundamental nesse esquema do Mano, mas o Lucas realmente ele foi o peso contra, né, porque ele, sem dúvidas, é o jogador mais contestado desse elenco. E eu preciso falar de uma pessoa, que é o Arrascaeta. Eu acho que eu preciso falar do Arrascaeta. Desabafa, Lohana, fala do Arrascaeta aí. O que você quer falar do Arrascaeta? O Mano, né, tava preferindo o Rafinha, né, na escalação, até porque também o Arrascaeta foi para o Uruguai, né? Foi convocado, mas até mesmo voltando, o Mano acabou preferindo o Rafinha. O Rafinha vinha muito bem no time do Cruzeiro também. Foi uma outra boa chegada aí desse meio de temporada para frente do Cruzeiro. Infelizmente se lesionou na semana passada no jogo contra o Corinthians, mas na minha opinião, se o Rafinha tivesse à disposição, o Arrascaeta não poderia ser reserva no time do Cruzeiro, porque o que o Arrascaeta evoluiu esse ano, e eu até fico feliz da evolução do Arrascaeta, porque ano passado, não sei se você lembra, mas a gente, até que nas participações no Esporte.com, muito com o Leandro, foram muitas críticas ao Arrascaeta, né? E foi o primeiro ano dele no Cruzeiro. O Arrascaeta chegou aqui só com 20 anos, com o time do Cruzeiro sendo todo vendido, o time campeão brasileiro, e ele não conseguiu, né, ser o jogador que eles estavam esperando, que todo mundo estava esperando, a torcida e aí a diretoria também. E esse ano, se você pegar a temporada do Arrascaeta do ano passado e pegar a temporada do Arrascaeta esse ano, é outro jogador. O Arrascaeta evoluiu demais, o Arrascaeta evoluiu muito. É o líder aí de assistências do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele já passou, ele era o segundo jogador em assistências, atrás apenas do Dudu, do Palmeiras, né, que é o time que está lutando pelo... No Cruzeiro, disparado, o jogador que mais coloca os companheiros na cara do gol. Então o Arrascaeta vem fazendo a temporada que se esperava dele no ano passado. Mas ele precisava desse tempo de maturação. Ele chegou aqui com 20 anos, era um menino ainda, praticamente saído de uma base, praticamente pela idade, né? E ele chegou para assumir uma responsabilidade de substituir um Everton Ribeiro, um Ricardo Goulart. Então acho que ele foi vendido errado. Criou-se uma expectativa muito grande, errado. O Cruzeiro passou essa imagem também com a contratação dele, uma contratação com muito alarde, porque estava vendendo todo mundo e precisava de um jogador de nome, e ele foi esse cara aí, mas ele era, de fato, um menino ainda, não era o momento dele chegar e assumir uma responsabilidade, sem dúvidas. Uma troca de país, uma adaptação ao novo futebol, uma nova cultura de futebol. Então, eu sempre vi o Arrascaeta dessa forma. Havia uma cobrança em cima dele que não era o momento de ter, porque ele era muito novo,
tinha que passar por esse processo ainda e está acontecendo. É fácil falar isso agora, mas a gente vê que a história não deixa mentir. Ele vem numa fase de maturação mesmo no Cruzeiro e esse ano ele começou a estourar e acho que ele tem muito ainda a render, sem dúvidas, nas próximas temporadas aí, se o Cruzeiro não vendê-lo. E deu um pouco de azar, né? Porque pegou as 2 temporadas em que o Cruzeiro brigou contra o rebaixamento, como a gente destacou no início. Algumas pessoas vão dizer, mas o Arrascaeta no início do ano também não fez nada, no início desse ano começou do mesmo jeito que no ano passado. Mas se o Arrascaeta cai num time arrumadinho como era 2013 e 2014, nossa, o Arrascaeta num time que custou para se acertar, ele ainda consegue ser destaque. Imagina se o Arrascaeta tivesse caído num time totalmente organizado. Então, assim, eu fico feliz com a evolução do Arrascaeta por isso, porque a gente vê tanta crítica e às vezes não se tem paciência com o menino, já fala, vamos vender logo, antes que aproveita a primeira proposta que oferecer, vende logo, que esse menino não vai arrumar nada. E eu acho que eu sou muito a favor da paciência, tá, gente? Com o treinador, com o jogador, eu acho que tem que ter. Contudo, tem que ser assim mesmo. Vamos ler comentários aqui, o pessoal tá acalorado aqui, viu? Falando de Cruzeiro e Grêmio. Edilene Silva falando, jamais que o Cruzeiro vai perder com casa lotada. O Henrique Oliveira, ele faz uma lembrança que o Cruzeiro nunca foi eliminado pelo Grêmio, tem um histórico mesmo, já foram adversários em quartas de final da Copa da Taça Brasil em 66, que foi o primeiro título nacional do Cruzeiro, e ele eliminou o Grêmio. Teve encontro na Libertadores de 97, cujo título da Libertadores também foi conquistado pelo Cruzeiro, e antes de vencer os peruanos na final, o Cruzeiro tinha eliminado o Grêmio também. 2009 teve a situação do Grêmio, o Cruzeiro bateu na trave e foi vice, mas eliminou o Grêmio antes de enfrentar os Estudiantes. Em 93, no primeiro título da Copa do Brasil do Cruzeiro, ele também ganhou o título em cima do Grêmio, no caso, né? As outras situações foram semifinal, quarta de final. Em 93, a Copa do Brasil foi uma final de campeonato e o Cruzeiro se deu melhor em cima do Grêmio. Então, essa lembrança é boa e serve de motivação para o time, serve de ânimo para a torcida. Aí o Andrés, que é um gremista, sem dúvida, porque a foto dele do perfil é o escudo do Grêmio, ele fala que tudo tem a primeira vez, né? Então, ele acredita que dessa vez o Grêmio pode ter uma revanche. O Juliano fala que o Grêmio é freguês do Cruzeiro, freguês antigo por conta desse histórico. E aí o Andrés faz uma consideração aqui que é relevante, é legal de dizer, são 8 títulos de Copa do Brasil em jogo, porque Cruzeiro e Grêmio são os 2 times com mais títulos da Copa do Brasil, cada um tem 4, e tem até um duelo particular aí, que quem passar tem chance de assumir a hegemonia do torneio, se tornar, de repente, aí um pentacampeão e ser o time que mais venceu esse torneio. Aí a Edilene entra na conversa e fala nada contra o Grêmio, não gosto do Inter, mas contra o Cruzeirão não tem jeito, ela tá confiante. O Juliano fala que queria que desse Cruzeiro e Atlético na final, mas vai dar Cruzeiro e Inter, na opinião dele. O Henrique Oliveira falando para tomar cuidado com o Luan do Grêmio, que é muito bom jogador, concordo. Jogador acho de o Luan seleção. Muito bom jogador também. Luan do Grêmio. O Luan teve até um início de temporada melhor do que esse segundo semestre, mas o Grêmio todo teve um primeiro semestre melhor do que esse segundo semestre agora, né? Tanto que caiu na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio que estava ali em cima até sendo um dos candidatos a título, agora está ainda tentando pegar o G6, então desde a demissão do Roger, né, acabou caindo de produção, e o futebol do Luan acabou caindo um pouquinho de produção também, mas o Luan também, para mim, é um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol. Sem dúvidas. É uma das armas do Grêmio, sim. Gente, parabéns aí pela discussão em altíssimo nível aqui do Andrés, Edilene, o Juliano, o Henrique, o pessoal se respeitando, falando que vai ser uma grande festa. Muito bacana, tem que ser esse espírito mesmo, essas disputas. Tem uma rivalidade muito grande. Atlético e Inter também são rivais. O Atlético já eliminou o Inter da Copa do Brasil em 2002. Ano passado, o Inter eliminou o Galo da Libertadores nas quartas de final, né? Oitavas de final. O quê? Fui ler o comentário. Que o Inter eliminou o Atlético, inclusive com o Diego Aguirre, né? Foi nas oitavas de final. Oitavas de final. E então também existe uma rivalidade grande aí. Nesses 2 confrontos é muito interessante, está muito aberto, é difícil dizer quem tem mais chances. A gente vê um Atlético com um elenco muito, muito melhor, sem dúvidas, com muitas opções de ataque. A gente vê um Cruzeiro aí começando a se encaixar, já com padrão tático, com um esquema e um time titular definido pelo Mano. O Grêmio, querendo ou não, com o Renato Gaúcho, ele tomou um fôlego, ainda está oscilando, mas tomou um fôlego, né, principalmente com aquela classificação
louca nos pênaltis com o Atlético Paranaense, que teve 329 pênaltis perdidos. E que bom que são 2 mineiros e 2 gaúchos. Sim, é muito interessante isso também. Eu gosto de que sejam 2 mineiros e 2 gaúchos, porque a gente sabe bem como é que funciona essa questão de eixo. Muitas vezes há aí um bairrismo, fica parecendo que a gente tem essa síndrome de inferioridade, mas não é. E eu fico feliz que sejam 2 mineiros e 2 gaúchos, porque tem que se respeitar as histórias de Cruzeiro, de Atlético, de Internacional, de Grêmio, que são 4 gigantes no cenário nacional fora do eixo. Porque lá no eixo, até quando o time está afundado em dívida, quando o time está numa situação complicada, seja até mesmo taticamente falando, tecnicamente falando, sempre se fala da grandeza dos times do eixo. E a gente tem que trazer pra gente mesmo, porque são 4 clubes gigantes dentro do cenário nacional. Sem dúvida. Virou uma Sul-Minas, né? Beleza. Virou um clichê isso daí. E lembrando, gente, que desde 2012, quem tá mandando no futebol, a exceção de 2015 aí que teve o Corinthians, né, como campeão brasileiro, indiscutivelmente. E o Palmeiras na Copa do Brasil. Sim, mas Cruzeiro e Atlético vem assumindo o protagonismo mesmo, mostrando a força do futebol mineiro mesmo, né? Desde 2012 para cá, o Atlético brigou pelo título em 2012, foi campeão da Libertadores em 2013, o Cruzeiro campeão brasileiro, em 2014 o Atlético campeão da Copa do Brasil com final mineira em cima do Cruzeiro, Exatamente. Cruzeiro campeão brasileiro novamente em 2014, no ano passado o Atlético brigou também pelo título brasileiro com o Corinthians e foi uma disputa em altíssimo nível, então o futebol mineiro está muito bem. Obrigado, né, Lohana? Muito bem, obrigada. Exatamente. E eu quero dizer obrigado também para Lohana, que esteve aqui comigo, para você que participou, que mandou coraçãozinho, muitos comentários, muito bacana a sua participação. Sempre que estivermos aqui, você é muito bem-vindo a participar, você ajuda a gente a fazer esse programa lindo, maravilhoso. Você que mandou coraçãozinho, agora mande um comentário para ajudar o Rômulo, para convencer o Rômulo a comer McDonald's hoje, né, Rômulo? Porque eu tô tentando convencer o Rômulo, fazendo até um merchan aqui da marca. Não tá dando, né? A gente Então, tenta ser saudável, para dar um exemplo aí. Teve um amigo aqui que pediu um abraço para Raposos, então um abraço para Raposos, abraço para todos vocês. Quer dizer mais alguma coisa pra gente encerrar, Lohana? Em vez de coraçãozinho, manda batata frita da próxima vez. A Lohana, ela realmente é contumaz com a comida, viu, gente? Ela tá magra de bom mesmo, né? Que é bom pra ela. Manda batata frita da próxima, eu sei que tem. Isso aí, acompanha então, 9h45 no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio, 9h45 também da noite, Atlético e Inter, Inter e Atlético, lá no Beira-Rio. Acompanhe a cobertura desses 2 grandes jogos e de toda a cobertura do esporte nacional, mundial. Temos aí hoje a estreia da Superliga, o Sada Cruzeiro muito forte, entrando aí para ser o time a ser batido na Superliga. O Sada não estreia hoje, mas a Superliga começa hoje. Então acompanhe a cobertura do futebol, vôlei, todos os esportes conosco nos PFC, Portal Tempo. Muito obrigado, internauta, pela sua participação, pela sua presença, por nos aturar até agora. Meia hora. Um beijo, um abraço, tchau! O Vinícius?